Vocês, como temos somos um pouco especiais, chegasse mais perto, a gente nem precisa usar o microfone, né? Tá? Vou chegar mais perto. Você vai pegar o microfone. Isso é uma visão pessoal que eu acho que, por exemplo, não reforçar todo mês, sabe? Vamos iniciar a nossa reunião, sempre quem não está vendo a primeira vez, é sempre da terceira, quarta-feira do mês, né? Sempre com o tema saúde, medicina, ligado à espiritualidade e aos conceitos da doutrina espírita pela Associação Médica Espírita de Franca. Próximo mês, terceira quarta-feira do mês de setembro, eu sei que o tema vai ser sobre o suicídio, porque setembro é chamado Setembro Amarelo, e o amarelo justamente é quando se fala sobre esse tema tão importante, tanta importância no mundo atual, né? E que é sempre bom se ventile, porque todos nós temos dificuldade de passar por essas dificuldades, ou conosco mesmo, ou com algum familiar, com alguma pessoa conhecida. E se nós estivermos munidos de instrumentos para isso, a gente pode ser auxílio para ajudar as pessoas nesse momento. E então, para iniciar a nossa reunião, a gente sempre leva o nosso pensamento a Deus, sempre agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos, sempre pedindo que o amparo dos amigos da espiritualidade, para que eles sejam conosco, auxilie a nossa mente e coração que estejam abertos aos conceitos que aqui nós vamos estudar juntos, e que isso possa fazer uma diferença nas nossas vidas, tanto para nós mesmos como para aqueles que nós convivemos no dia a dia. Em nome de Deus, nós vamos dar por aberta a nossa reunião desta noite. Bom, o tema de hoje, profissional da saúde e a finitude. No pensamento budista, existe uma bela história que narra a existência de uma mulher muito rica que havia perdido um filho muito querido. Desesperada, ela procurou a ajuda dos discípulos de Buda, na tentativa de que eles pudessem trazer o seu filho de volta à vida física. Sem possibilidade de ajudar essa pessoa, essa senhora tão necessitada, incentivaram a que ela procurasse o grande iluminado que é Buda. E ela foi e encontrou do Buda a seguinte orientação: eu posso trazer seu filho de volta à vida física. No entanto, para isso eu preciso que você encontre papoulas colhidas em casa, onde a morte nunca tenha batido a porta. Aí a mulher esperançosa saiu apressada em busca das plantas. Mas aqui, porém, era a perda de uma mãe. Ali, um filho que havia morrido. Mais além, uma avó partida. Adiante, algum animal doméstico muito querido da casa que também morreu. Assim, depois de um longo tempo de uma peregrinação intensa e tentativas frustrantes, a saudosa mulher percebeu que era impossível encontrar aquela exigência do sábio. Entendeu desse modo a lição búdica. Voltou ao encontro do grande iluminado e passou a segui-lo como uma discípula fiel. Para o budismo, existem alguns fatos básicos da existência humana, das quais os homens nunca deveriam esquecer. Primeiro, a velhice. Só não fica velho quem morre mais cedo. Então nós vamos passar simplesmente por isso, não devemos esquecer. Segundo, o adoecimento, porque o nosso organismo físico ele vai sentindo a ação do tempo e fatalmente vai apresentando os problemas como uma máquina perfeita que ele é, mas vai ocorrendo esse acontecimento. Depois, a inevitabilidade da morte. As mudanças que ocorrem pela separação através da morte, que é dos nossos sentimentos, que é das pessoas que nós convivemos. E a responsabilidade pessoal, quer dizer que cada um é responsável pela sua vida, pelos seus atos. Os três primeiros
a velhice, o adoecimento, a inevitabilidade da morte, isso tem relação com o orgulho, porque quando nós somos jovens, saudáveis, os homens se enchem de soberba e levam a vida como se nunca fossem encontrar a velhice, o lançar da vida, a doença e a morte. Então, embora renegada, é a via comum de todos os destinos. Enquanto a ciência se amotina em pesquisas para derrotá-la, enquanto a filosofia procura entendê-la, enquanto a religião se desdobra para procurar adiá-la, ela sempre tende a aparecer. Morrer é, pois, inevitável. Atualmente foi oferecida à medicina novas técnicas de ressuscitamento. O Pedro está aqui trabalhando no CTI até hoje, Pedro. E ele vê isso todo dia. Né? Muito diferente de quando eu formei, um pouco mais, que você tinha isso hoje. Com as técnicas médicas você consegue refazer, voltar muitas pessoas que fatalmente iriam falecer. E a manutenção do corpo humano vivo, inclusive em condições consideradas irreversíveis. Então torna-se mais necessário hoje em dia a gente aprofundar um pouco do conceito que é essa milagre que é a vida, para definir de maneira correta também o que seja a morte. Numa visão materialista da vida, uma corrente de profissionais médicos define a morte através de observações superficiais, muito ligadas à sua especialidade, aquilo que ele vive no dia a dia, e as quais eles se encontram tão vinculados. Um anestesista pode asseverar: eu defino a morte considerando três aspectos diferentes. A morte clínica, que é a cessação dos movimentos respiratórios e circulatórios, sem lesões cerebrais, né? É quando se consegue fazer ressuscitar e a pessoa voltar ao normal. A biológica, com a cessação de respiração, circulação e lesões cerebrais irreversíveis, né? E a social, que é a cessação dos movimentos respiratórios e circulatórios em um estado de lesão recuperável do sistema nervoso. Já o neurologista, ele pode opinar o seguinte: para mim, a morte é a cessação total das atividades do cérebro, com repercussão imediata sobre as demais funções. Já o cardiologista poderá afiançar: morte é a parada definitiva do coração. A doutrina espírita tem definição. Define a morte como uma cirurgia capaz de transferir para o mundo espiritual, que é uma dimensão de vibrações mais sutis, a alma humana para o prosseguimento da sua vida imortal. O grande poeta indiano Rabindranath Tagore, no seu livro Pássaros Errantes, ele diz o seguinte: a morte pertence à vida como pertence o nascimento. O caminhar tanto está em levantar o pé como em pousá-lo no chão. Duas faces da mesma moeda que a vida. São a vida, o nascimento e a morte, duas faces da mesma moeda que continua, que é a vida. Sócrates, grande filósofo grego, comungava de tais ideias. E ele pôde demonstrar isso com a grande tranquilidade que ele teve nos instantes do seu julgamento, da condenação e execução. Enquanto a sua esposa, seus familiares estavam desesperados, os seus discípulos, ele manteve uma tranquilidade e dava lição a cada momento, mostrando a naturalidade com que ele estava encontrando e a certeza que ele tinha da sua imortalidade. Daí também entendemos as palavras de Krishna Arjuna, do Bhagavad Gita, que é o grande livro dos Vedas indianos, quando ele diz o seguinte: segura é a morte para o que nasceu, seguro é o nascimento para o que morrer. Portanto, não deves lamentar o inevitável. Bom, a finitude ou morte é aquilo que nós convivemos no dia a dia, né? Quando nós deixamos o nosso corpo físico. O medo está arquetipamente ligado à permanência de tudo que se esvai e se transforma. Como se fosse o nosso DNA esse medo. A gente vem trazendo isso de longa vivência através de várias eras. E isso é que, como a vida orgânica está sempre se transformando, sempre se esvaindo, então a perda disso traz um medo arquetípico. Então, a partir do momento em que nascemos, temos o impulso de vida, o desejo de viver.
mesmo tempo em que há o medo de morrer. Desde que o homem nasce, ele é bastante velho para morrer. Portanto, a vida e a morte estão juntas. Se nós nascemos, nós estamos no processo já de um dia deixarmos essa mesma existência. Carl Gustav Jung, grande médico psiquiatra, um dos pais da psicanálise, que transformou a psiquiatria no começo do século passado, ele dizia o seguinte: se nós prestássemos mais atenção, ele foi um grande estudioso dos sonhos, ele disse: se nós prestássemos mais atenção aos sonhos, isso nos prepararia muitos anos antes para o nosso próprio processo de morte. Em 1944, ele sofreu um infarto e teve um sonho, teve uma experiência de quase morte, e teve um sonho que transformou sua vida, entendendo então a importância do desapego total das crenças e dos valores, assim como o desapego sentimental e material. A vida, segundo Carl Gustav Jung, seria um intervalo consciente numa existência transdimensional, em várias dimensões. Um jogo com uma história antes, um aqui e agora, que é a vida física e consciencial, e um depois, um segundo nascimento. Em seus derradeiros dias, ele faleceu em 1971, se não me engano, teve um sonho que revelava a sua finitude e a conclusão de sua obra. Ele sonhou que ele viu uma grande pedra sobre um grande pedestal, e nessa pedra existiam várias frases sobre a sua própria finitude. Isso fez com que ele encarasse esse momento com muita tranquilidade. Então, a experiência e os conceitos de Jung deveriam ser exemplos aos nossos profissionais de saúde, a nós, que lidamos direto ou indiretamente com a finitude humana. O conhecimento das existências, da inexistência da morte, deverá ser fundamental para a transformação moral do profissional da saúde, para a sua mudança psicoespiritual ante o paciente e a finitude. Por isso, o grande pintor Pablo Picasso já dizia: a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Dr. Harold Koenig, que é um psiquiatra da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, já esteve no Brasil pelo menos 2 vezes, mesmo no congresso que ele estava, talvez uma das maiores autoridades do estudo de espiritualidade ligado à parte de saúde, e escreveu esse livro em que ele conta as experiências e os estudos científicos que ele fez da espiritualidade e a importância dela na saúde, inclusive no processo de desencarne e falecimento. E nesse livro ele vai falar as razões para nós, médicos, para quem trabalha na saúde, para se incluir questões espirituais no tratamento, não ser simples o tratamento físico, né? Principalmente aqueles pacientes graves ou que poderão ser potencialmente graves. Paciente que chega com uma doença séria, a gente sabe que essa doença vai evoluir e vai provavelmente chegar até a finitude desses pacientes. Então, esses pacientes devem ser trabalhados, porque trabalhar esta visão, este ângulo, é importante, tanto para o paciente como para o médico, principalmente para o paciente. Então, as razões que ele nos diz. Muitos pacientes são religiosos e suas crenças ajudam a lidar com muitos aspectos da vida. Tanto nos Estados Unidos e no Brasil, a maioria das pessoas são religiosas. E isso é importante, porque como ela encara a sua religião, como ela encara esses valores que a religião dá, isso pode facilitar muito o entendimento da doença, a compreensão do processo que ela está passando. E se o médico souber aproveitar esses dados, ele pode contribuir muito para o tratamento e para o fortalecimento da pessoa. As crenças religiosas influenciam decisões médicas. Se um paciente crê em uma determinada coisa ou deixa de crer, isso pode influenciar aquilo que ele vai aceitar ou deixar de aceitar, o que ele vai entender ou deixar de entender, que o profissional possa estar aceitando. Atividades e crenças religiosas estão relacionadas à melhor qualidade de vida. Nesse livro, ele faz história, não só dele, mas ele faz inúmeras pesquisas mostrando a importância da espiritualidade no tratamento das pessoas. Como isso é importante, como isso traz benefícios.
Né? Fala, bom, não precisa nem acreditar em muita coisa, você tem um grau de espiritualidade, você não pensar que é só matéria, você tem um relacionamento dentro do seu círculo religioso, isso é extremamente importante, contribui muito para o tratamento do paciente. E muitos pacientes gostariam que os médicos comentassem suas necessidades espirituais. Então, se nós dermos abertura, nós tivermos com atenção e chamar para esse aspecto, nós podemos contribuir e muito para o tratamento, abrindo, né, a perspectiva de trocar ideias com a gente. Essa é uma poderosa razão pelos quais, diz, os médicos deveriam tomar conhecimento das crenças de seus pacientes e entender como utilizariam essas crenças para aliviar o sofrimento. Tudo isso leva a humanizar-se a medicina, o seu aspecto integral, holístico. E é crucial o trabalho multidisciplinar, não é só do médico, é da enfermeira, é da assistente social, é da fisioterapeuta. Toda a equipe trabalhando nesse mesmo aspecto é uma somatória e envolve então capacidades de diversos profissionais que trabalham da saúde. Outra estudiosa, não é americana, mas morou nos Estados Unidos, a doutora Elisabeth Kübler-Ross, da Suíça, que estudou muito sobre o processo de morte, de morrer, né? Escreveu vários livros sobre isso, e um dos livros, que é um livro sobre a morte e o morrer, ela vai nos contar as coisas que é bem conhecida, mas quais são os processos que a gente passa quando a gente está ciente de que está sujeito a uma morte próxima. Nós sabemos que é uma doença séria, né? E que isso vai nos levar a prazo relativamente curto à nossa morte. Quais os processos que a gente passa? É importante, sim, principalmente para nós profissionais, sabermos em que pé que a pessoa está. Porque dependendo de um grau que ela está, vai ser a nossa atividade, vai ser a nossa conversa que nós podemos ajudar. Então, durante uma doença grave, a primeira coisa é negar e se isolar. Por quê? Por que não é no meu vizinho? A primeira coisa é natural essa negação. Segundo, é a raiva. Por que comigo? Ninguém acha que está preparado para isso, né? Então, por que comigo? Depois, continuando a negar e ter raiva, por que eu vou barganhar? Se eu tenho algum conhecimento religioso, vai curar com os poderes maiores, com Deus, né? Barganhar, eu faço isso em relação àquilo, eu deixo de fazer aquilo, né? Aquilo que a gente está acostumado, é o verdadeiro negócio. Não deu certo a barganha, aí eu vou depressão. E último processo, que nós chegamos até a aceitação do processo. É claro que tem gente que passa muito rapidamente até a aceitação. Outros ficam presos em determinados setores. Então é importante que saiba que a pessoa sabe para a gente poder trabalhar da melhor forma possível. Então, nesse livro, a doutora Elisabeth Ross descreve as experiências de seus pacientes, comunicando as agonias, as experiências e as frustrações. Ela diz o seguinte, é de se esperar que outros colegas se encorajem a não se afastar dos doentes condenados. Porque que a gente via normalmente é que o médico chega até um certo ponto, quando ele vê que não tem mais jeito, ele não tem muita coisa para fazer do ponto de vista terapêutico, e é uma situação difícil de ser controlada e trabalhada, se afasta. Deixa a coisa evoluir sozinho. Mas, pelo contrário, se aproximar mais deles para melhor ajudá-los em seus últimos momentos. Então, descreve esse síntoma. E conclui em outro seu livro. Devemos aprender a morrer para podermos aprender a viver. A importância da terapia regressiva da memória nesse processo de finitude. O que é o processo dessa terapia? É um processo de tratamento médico, psicológico, em que não se usa hipnose, mas por um processo faz com que a pessoa vá regredindo e consiga chegar até o problema que possa ter causado a sua moléstia atual, que pode ser agora, pode ser alguns anos antes, pode ser da nossa gestação, e alguns chegam até outras resistências. Né? E feito com muita técnica, com muito caráter científico, e isso pode realmente contribuir muito para a melhora do paciente.
É evidente a eficácia desse método tanto para o profissional como para aquele que está submetido a essa terapia, para o trabalho de renovação e da evidência da inexistência da morte. Passa-se a lidar melhor com a finitude, trabalhando melhor a possibilidade dessa finitude, especialmente diante da doença, da velhice, que é cheia de doenças. A resignação acaba se instalando de uma forma mais serena e consciente, robustecida pela fé, iluminada pela razão. Muda-se a visão material, organicista e mecânica da morte para uma ótica espiritual e de infinitude da alma que precede a matéria. Dr. Alexander de Almeida, que é um psiquiatra, trabalhou na Universidade de São Paulo e hoje atualmente ele está na Universidade de Juiz de Fora, é um grande estudioso, tanto dos fenômenos espíritos como do próprio desse processo de desencarne, processo de pessoas que o processo de quase morte. Ele está fazendo um levantamento enorme no Brasil, não só de crianças que lembram de outras encarnações, como de processos de quase morte. E esse trabalho ele está desenvolvendo em parceria com a Universidade de Virgínia dos Estados Unidos, com 2 pesquisadores da Universidade de Virgínia, e tem também um colaborador de Portugal. Então está fazendo levantamento disso no Brasil, que é um país que é muito religioso, né? E deve ser um processo, trazer dados muito interessantes. A doutora Thais, que é a nossa colaboradora, que é neurologista, já tem mestrado e ela quer fazer doutorado justamente sobre processos de quase morte. E deve começar ano que vem aqui em Franca, provavelmente na Santa Casa, que ela tem mais facilidade de levantar esses casos, trabalhar e mostrar essa possibilidade. Mas há 2 anos atrás, eu estive em 2015, no Congresso Médico Espírita de Goiânia, e houve depoimento de um médico de Brasília, que é um professor de Brasília, que passou por um processo de quase morte. E ele nos contava, a todos nós, que ele ia até descansar lá em Caldas Novas, lá no feriado, e quando de madrugada ele sentiu uma dor terrível no peito. Estava só ele e a esposa, e ele já só pode ser uma ruptura de um aneurisma, alguma coisa assim. Ele desesperado, ele pediu que a esposa o levasse até o hospital universitário, e logo depois ele perdeu a consciência. Mas ela ficou tão desesperada que ela não conseguiu chegar no hospital universitário, perdeu o caminho, foi para um outro hospital particular. E diz que foi a minha sorte, porque chegou no hospital universitário, estava quebrado a tomografia, ele não teria assistência devida, mas ele conseguiu ser operado, mas ele ficou 15 dias totalmente inconsciente. E ele dizia que nesses 15 dias ele percebeu tudo que ocorreu no momento. Percebeu quando um colega chegava perto dele, balançava a cabeça, como se ele não tivesse mais jeito, né? E ele percebeu assistência espiritual. Inclusive, foi lhe narrado por que ele passou por esse processo. Que numa encarnação anterior, ele tinha matado uma pessoa de lance de espada. E que ele tinha que passar por esse processo. E aí ele conta que depois disso, ele já tinha consciência espírita, depois disso ele não tem menor receio de passar por nada disso. Quando eu vi o nome do colega, aí eu falei, gente, esse colega informou comigo. Fazia muitos anos que eu não vi, ele é nefrologista em Brasília. Fui conversar com ele, o Joel veio, e fiquei emocionado por ele contar, ele chorou no depoimento, né? Mas a importância de uma pessoa passar por esse processo, uma pessoa que tem o conhecimento que ele teve e sobreviver todas as nuances desse aspecto. Mas aí a Joana de Ângeles diz o seguinte, ó, toda psicoterapia pré-finitude, antes da morte, de amor-terapia, quer dizer, levando em consideração todos os sentimentos, não só de separar os sentimentos de culpa do doente terminal, porque o doente às vezes tem muita culpa que ele quer ficar livre, mas também a do profissional, que se sente impotente, incapaz, só por seu tecnicismo glacial, frustrado perante a morte inevitável e permanente. Por mais que você lute, a um certo ponto não tem. E o profissional pode realmente sentir essa impotência tão grande. Dessa forma, a assistência médico-científica é importante sem a prática da distanásia, sem levar ao exagero também, só querendo manter o corpo físico vivo, mas sem nenhuma perspectiva. Contudo, a relação médico-paciente humanizada, psicoterápica e empática é prioritária.
Mas no contexto atual, até hoje, ainda não há compreensão da inevitabilidade da morte e não há o preparo adequado do profissional para ficcionar mais as pesquisas científicas e suas comprovações, negando inconscientemente uma lei que rege a existência humana, a lei da vida que se transforma na morte que a ciência jamais deterá. Na ausência de reflexão nisso, hoje nós já vemos que muitas faculdades de medicina existem cursos de espiritualidade ligados à saúde, né? Começou no Ceará, Universidade Federal do Ceará, e hoje aqui em Berto Uberaba existem várias faculdades que estão já com essa visão que eu aqui, eu não tive isso nada na escola, mas que as coisas estão realmente mudando e abrindo outros campos para a gente entender melhor esses caminhos que são naturais, porque nós nos transformamos em coisas tão técnicas, né? Então, a caridade do cuidar, sem perder aquele contributo científico que a medicina nos traz, assegura a agilidade do momento. Haverá alguma coisa mais desesperadora do que essa ideia de destruição absoluta, acabando o nosso corpo, não existe mais nada? Se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que ser bruto. Mas uma secreta intuição nos leva a crer que isso é um absurdo, que tudo vai terminar. Porque acreditando que o fim de tudo é a verdade, o homem, o que ele faz? Ele concentra forçosamente todo o seu pensamento na vida presente. Então a incredulidade é o maior estimulante ao egoísmo, sem dúvida nenhuma. Mas, aqui não sou eu que digo, é Kardec, há mais incrédulos por dúvida do que por convicção. Os verdadeiros incrédulos constituem minoria. O que falta nesse época que nós dizemos de positivismo, de querer raciocinar sobre tudo, onde se quer compreender para crer, é a sanção das doutrinas sobre o futuro que nos aguarda com os fatos positivos, a concordância com esses que nós temos com os fatos da ciência. A crença no futuro da alma é intuitiva e muito mais generalizada do que a ideia do nada, porque então tamanho apego às coisas terrenas e tão grande preocupação com a morte. Pensando nisso, no Globo Repórter, semana retrasada, passou sobre a Albânia. Não sei se alguém assistiu, muito bonito sobre a Albânia. Mas a Albânia foi até pouco tempo um dos países mais fechados do mundo. Passou por um comunismo muito sério, tinha um ditador lá muito fechado e foi totalmente proibido qualquer atividade religiosa ou de espiritualidade na Albânia durante aquela época. Bom, depois que a Albânia já saiu dessa fase, o que aconteceu? Voltou tudo, porque está dentro do ser humano isso não é por decreto de extermínio, nós vamos voltando às mesmas coisas que foram abafadas. Só por que tão grande preocupação com a morte? Primeiro, o instinto de conservação, que nós todos temos, que é importante, como com todos os seres vivos, ocorrendo mesmo naqueles seres humanos que têm a certeza do futuro. Mesmo que nós acreditamos que nós vamos viver, com certeza, nós nos apegamos à vida. E isso é natural e é bom, porque a vida tem a sua razão de ser, é importante para nós. Mas essa preocupação é sempre proporcional à compreensão do que seja esta vida futura. Está ligada à insuficiência de noções sobre o que nós vamos encontrar na vida futura. É provocada pelo secreto desejo de sobrevivência da alma, ainda velado pela incerteza em muitos e mantido e prolongado por causas puramente humanas. Quais são as causas de preocupação com a morte? Noções vagas sobre a vida futura. Sim, vou viver, mas não sei como é que é, não tenho noção de nada. Isso nos dá uma insegurança muito grande, né? Quadro apresentado pela religião. Aquela coisa estática, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai para o purgatório, uma coisa muito indefinida, pouco clara e com a gente mais certeza que vai para baixo do que para cima, porque para cima tem muita dificuldade de ir, né? Então fica uma coisa extremamente indefinida. Depois, a possibilidade de sistema de barganha. Para você ir para determinado lugar que todos nós queremos, existe uma determinada barganha, quase coisas materiais. Isso faz com que nós valorizemos as coisas materiais, nos tornemos mais materialistas ainda. Se para eu conseguir isso eu preciso desse sistema. Usos e costumes,
graças a Deus está diminuindo, mas a morte era trazida por coisas muito escuras, muito negativas, né? E só nos trazia tristeza. Então isso fazia com que a gente assustasse, né? Em relação a esse fenômeno tão comum. E a barreira intransponível, eles chamados mortos e os vivos. Você não tem nenhuma possibilidade de ter contato mais com ninguém, nem pelo sonho, nem por alguma coisa do tipo. Então faz com que muitas pessoas eles desejam que um seu parente está ali sofrendo com dor, mas esteja ali, do que vá para um céu que não sabe nem como definir. Então isso são todas as causas que nos traz preocupação com a morte. Mas o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai nos falar um pouquinho sobre os mortos ressuscitam, vai falar que se usava naquela época, né? E que tipo, como é que a gente poderia entender isso? Então ele diz assim, ó, se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vão é a vossa fé. Isso não é para os próprios cristãos. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, tudo é matéria. Então, vamos aproveitar o momento. Né? Mas alguém dirá, como é que os mortos vão ressuscitar? Em que corpo eles virão? É o nosso corpo físico, uma coisa diferente, é uma fumacinha, o que é? Aí ele diz, insensato, que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas um é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Olha para ter filme também. Há corpo material, e há corpo espiritual. Muitos não temem propriamente a morte. O que temem é o momento da transição, o momento que você vai passar para outra dimensão. Observam-se vários tipos de morte, o Pedro pode dizer, ele tratou todo dia isso. Tranquilas umas, não tranquilas outras. Aí pergunta, sofremos ou não nessa passagem? Então, Cleber, o que você entendeu como semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção? Eu acho que está dizendo do próprio corpo biológico. Né? O corpo espiritual é um corpo de uma outra dimensão, de um outro tipo de energia. Né? Corruptível que não sofre as coisas da matéria. E acho que seja isso. Então, sofremos ou não sofremos nessa passagem? A extinção da vida orgânica produz a separação da alma do corpo, mas essa separação nunca se verifica de maneira brusca. Está falando de conceitos espíritas, tá certo? Só se completa quando os átomos do nosso corpo espiritual, o perispírito, se separam dos átomos do corpo físico. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento está na razão da quantidade de pontos existentes entre o corpo e o seu corpo espiritual, corpo físico e corpo espiritual, o perispírito, determinando a maior ou menor dificuldade ou lentidão de separação. Aí é a diferença entre morte e desencarnação. Às vezes eu posso ter morrido biologicamente e não desencarnei. Não me livrei totalmente do físico. Está pegado ao corpo. São coisas a partir do qual nós não somos. Já foi para a doutrina também, vem muito de merecimento, né? O desencarne, né? Sim, já teve vários estudos e colocações assim, de que o espírito é retirado do corpo sem nenhuma lesão, assim, entre aspas, né? Mas o importante para isso tudo, claro, por isso que não existe uma morte igual, como não existe um nascimento igual para ninguém, como não existe ninguém que tenha as mesmas impressões digitais. Sim. Agora, o fator principal, para nós a gente tem um desencarne mais, é o fator moral. O estado moral da alma é a causa principal que determina maior ou menor facilidade do desprendimento. Depende de cada um de nós ser mais fácil ou mais penoso, agradável ou doloroso no momento de nossa passagem. Bom, com esses conceitos todos, então já nós temos todos os conceitos, então nossa passagem vai ser muito fácil, né? Então vamos lá, Você está se preparando.
O Espiritismo não é certamente indispensável para essa atitude serena diante da morte, mas facilita pelos conhecimentos que proporciona, pelos sentimentos que inspira e pelas disposições que dá ao Espírito, fazendo compreender a necessidade de melhorar-se. E dá também a cada um de nós os meios de facilitar o desprendimento dos outros na hora da partida, bem como os meios de abreviar o tempo de perturbação, através da prece sincera, que é uma forma de magnetização espiritual e de evocação. Através de palavras de benevolência e encorajamento, conseguimos ajudá-lo a compreender mais rapidamente o que se passa, provocando o arrependimento do espírito sofredor, meio de abreviar o seu sofrimento. Bom, essas questões colocadas no livro dos Espíritos deveriam ser incorporadas no nosso viver diário. Se nós queremos realmente trazer esses conhecimentos para a nossa vivência, para o nosso... que isso torne-se uma coisa natural e que a gente não fique excessivamente preocupado. Bom, que a gente fica, né? Excessivamente, né? Mas que seria importante você sempre relembrar. Qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corporal é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo. Tem até uma pergunta lá do livro. Ele poderia ter, o mundo físico poderia nunca ter existido e não deixaria os espíritos existir. Então nós viemos de lá, voltamos para lá. Aqui é importantíssimo, né? Essa passagem, mas o importante é lá. Ó. Então nós teríamos que procurar viver mais próximo do mundo espírita. Bem, não é fácil, não usar técnica sempre, né? Olha, fica preocupado. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Nós sofremos muito mais durante o nosso existência que no momento que nossa passagem. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, da velhice, né? Ou de uma doença que vai transformando, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. O espírito se desprende pouco a pouco, os laços se soltam e não se rompem. Isso não é morte natural. Na agonia, naquele estado lá que você vê, sei lá, o Pedro todo dia, às vezes a alma já deixou o corpo, já desencarnou, está lá só o corpo biológico, que nada mais tem do que vida orgânica. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, nas artérias. E para isso não necessita da alma. Isso é um conceito de 1850. Nós estamos vendo aqui. O tempo de perturbação experimentado pelo espírito depende da sua elevação moral. O espírito clássico tempo. Como nós falamos, o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo a impressão da matéria. A impressão está ali, vivo, né? Para o homem de bem é calma, e tudo semelhante ao que se acompanha no despertar tranquilo. Os espíritos constatam sua individualidade pelo perispírito, ou pelo espiritual, de Paulo de Tarso, né? Nos diz. Frequentemente o espírito assiste ao seu enterro, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda estiver perturbado. Ele acha que parece que não é ele. O fato é que não fica perturbado. Nós já somos antigos, né? O conhecimento do Espiritismo exerce uma grande influência no experiência ao fazer compreender antecipadamente sua situação, mas a parte do bem e a pureza de consciência são que exercem maior influência. Ao homem carnal mais ligado à vida corpórea que à vida espiritual, a morte o amedronta, porque ele duvida do futuro e acredita em deixar na terra todas as suas atenções, todas as suas esperanças. Olha, quem pensa assim, gente, sofre muito. Pai, deixa eu deixar tudo que eu fiz, deixar minha família, meu emprego, meu dinheiro, meu carro novo, né? Meu rancho para lá, que eu vou no final de semana. Né? Acho que não vai ter ninguém do lado de lá. Vai deixar tudo de uma vez, sem nenhuma perspectiva. É realmente triste. Já o homem moral, a moderação dos seus desejos dá a sua espírito calma e serenidade. O Espiritismo demonstra, por exemplo, os que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta de uma infração moral, porque infração moral, muita gente não nem bola para isso, mas é um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, é pelo contrário. Mas ele vai explicar isso não pela teoria, mas pelos fatos que nos coloca sob os olhos. Ele nos ensina isso. Então, a história dos próprios pessoas que passaram por isso.
são às vezes dramáticas, que estão chamando a atenção. Qual o sentimento que domina a maioria das pessoas no momento da morte? A dúvida, o medo ou a esperança? Para os céticos endurecidos, a dúvida. Para os culpados, o medo. Para os homens de bem, a esperança. É o homem que teme a morte, não o espírito, nosso encarnado. Né? Porque nós já viemos de lá. Né? De lá, nós esquecemos um pouquinho. Né? Então, a nossa vivência aqui como encarnado nos céus. A prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste os que agem, não se limitam apenas a pedir. A perda de entes queridos é comum a todas as pessoas. E é uma consolação podermos comunicar-nos com os nossos amigos pelos meios de todos, enquanto espera-se o preceito de outros mais diretos e mais acessíveis aos nossos sentidos. Mas no livro Obreiros da Vida Eterna, que você falou aí do tipo de desencarne, ali André Luiz vai falar vários tipos de desencarne. Aí a gente vai ver que não existe um igual. E é muito interessante a descrição desses casos. Caso de Dimas. Rapidamente, Dimas era um trabalhador de uma casa espírita que estava com cirrose hepática. Ele teve uma insuficiência muito grande, estava em grande sofrimento. Só que ele era muito preparado, mas a sua família não era, ele não tinha preparado a família. Então a esposa se agarrava muito, então a equipe espiritual teve que fazer ele dar uma melhoradinha para que a esposa fosse descansar. Enquanto isso, trouxe a sua mãe já desencarnada para facilitar o seu surpreendimento. Mas mesmo assim, eles só conseguiram, acabou morrendo, mas acabou desencarnando mesmo, algumas horas antes do seu sepultamento. Fábio também era um trabalhador, muito simples, muito pobre, teve uma tuberculose preocupante, mas ele preparou sua família, os seus filhos, apesar da doença grave, ele teve um desencarne relativamente muito tranquilo. Albina era uma senhora protestante, também muito boa, já muito idosa, tinha um aneurisma aórtico muito grande, tinha uma insuficiência cardíaca e os familiares ajudaram muito. Mas um netinho, que era muito apegado, que era um espírito superior, pediu em sonho que ela tivesse um pouco mais de tempo para que resolvesse determinadas coisas. E ela teve mais alguns meses de vida até que ela pudesse desencarnar. Já o Cavalcante, ele era pouco religioso, teve um problema de duodeno, foi operado, teve um problema de uma espécie de septicemia, e entrou em coma, ficou extremamente agitado, e ele pedia que queria ver a esposa, porque ele era afastado da esposa por muito tempo, e ele não sossegava. Então, espiritualmente, ou se era a esposa que ele não sabia, já tinha desencarnado, ela era um espírito sofredor, mas porque eles tiveram um diálogo muito difícil ali com a esposa, né? Logo depois ele começou a ver quadros espirituais de outros doentes. Então um colega, indevidamente, viram aquele quadro, não sabia como resolver, acabou praticando a eutanásia. No Cavalcante, ele teve um desencarne muito difícil, só conseguiram liberar parcialmente, muitas horas depois da sua morte biológica. E Adelaide também era uma senhora que tinha um orfanato, pessoa muito boa, e que aqueles que estavam ao seu lado ali não se conformavam com a morte dela. Então a equipe espiritual trabalhou aqueles que estavam ao seu lado em sonhos para que eles pudessem ajudá-lo no seu despedimento. Interessante, depois que houve essa liberação, a própria Adelaide ajudou a desatar o último laço do seu corpo físico e do corpo espiritual. Bom, quando faleceu o nosso governador Mário Covas, durante o seu velório, o rabino Henri Sobel leu uma página muito interessante, que eu achei muito bonita, que debate muito com os nossos conceitos. Ele vai falar sobre a passagem. E ele diz o seguinte: quando observamos na praia um veleiro afastar-se da costa, navegando o mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de rara beleza. O barco, impulsionado pelas forças dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram.
Quem observa o veleiro subir na linha do horizonte certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho, com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não se evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua ele mesmo. E talvez no exato instante que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo, suas conquistas persistem dentro do mistério divino. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita. E assim, no mesmo instante que dizemos já se foi, no além, do outro lado, alguém dirá: já está chegando. Chegou o destino levando as aquisições feitas durante a vida. Na vida, cada um leva consigo sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros a chegada. Assim, um dia, todos nós partimos como seres imortais que somos ao encontro daquele que nos criou. O orador espírita Milton Boechat, conhecido aqui em Franca, que desencarnou há quase 20 anos, eu lembro dessas frases que foram muito gravadas. Quando dizia: saudade é forma de presença. Não é porque nós conhecemos isso que nós vamos deixar de sentir saudade, não. Vamos sentir falta. Se nós sentimos falta de alguém que vai viajar, ficar um mês fora, tanto mais essa viagem nós vamos saber quando que é um reencontro. Realmente. E graças a Deus, porque esses são sentimentos. Né? Mas ao mesmo tempo eu dizia: há muito tempo que me convenci que a desencarnação não mata ninguém. E o Richard Simonetti, que também desencarnou ano passado, em outubro do ano passado, um grande escritor, um grande orador, nesse livro Quem Tem Medo da Morte, diz essa frase. Esse trecho eu copiei e entreguei a todas as pessoas que participaram do velório, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Porque eu acho que essa frase ela traz muita esperança. Todos aqueles que ali participam deixam o ambiente melhor. Amigo, se cultivas o princípio religioso, sabes que a morte não é o fim. O Espírito Eterno, com a inteligência e o sentimento que define a individualidade, simplesmente deixa o cárcere de carne. Qual borboleta, livre do casulo, rumo ao brilho. Borboleta, alguém gostaria de coisa? Onde eu encontrei aquele do barquinho? Ah, Aonde? Tem onde que eu posso encontrar? depois eu te passo. Hã? Depois eu te passo, faz tempo que eu copiei. Na isso, eu não internet lembro também, aonde. você coloca a passagem. Ah, Na internet. deve ser passagem. É. Depois passagem, depois lá. Henry Sobel, que foi o produtor, acho que não é dele, que era o rabino, né? Que leu lá no velório do Não Mário vou lembrar Fausto. disso tudo, não. O aviso que eles não estão aqui. Nossa, muito lindo. Estamos todos preparados para a passagem? Amanhã. Não comprei ainda não. É difícil, né? A questão é sempre a mesma, né? Assim, uma coisa é a teoria, a informação, outra coisa é o conhecimento, ou seja, a vivência da informação. E há muita informação, mas pouco treino para viver isso, certo? E aí é o grande problema, que eu acho que ele é difuso, ele é muito mais frequente do que a gente imagina, em qualquer nível, em qualquer... Certo? Eu não sei se eu sou esperançoso. Não. Eu já vivi demais. Não é isso, eu estou falando assim. Eu acho a que maioria. hoje mais fácil a gente entender. Talvez. Mas mesmo mais pessoas eu vejo que entendem um pouco melhor. Né? Sim. Você vai num velório hoje, não é aquele desespero que tinha antigamente. Né? Você pensar que
missa de sétimo dia antigamente, eles colocavam no chão, representavam tudo com preto, tudo isso. Que ideia que dava, né? de morte. Hoje, as próprias outras religiões já estão mudando esse conceito. Né? E você vê na própria saúde, na própria medicina, já existem mentes arejadas, trabalhando espiritualidade, trabalhando essa importância, né? Trabalhando, se não trabalha o mundo espiritual, trabalha o preparo para esses momentos difíceis, né? Trabalhando no sentimento, não é só a parte física, o sentimento, né? Não só do que está indo, mas dos seus familiares e até do próprio profissional. Mas isso vem sendo trabalhado em todos os sentidos. Você pega, por exemplo, cidades menores, você pega a ambulância, aquelas piruacômicas que não tem freio, não tem nada levando o paciente. Você pega o carro funerário, não tem ar-condicionado, suspensão, tem tudo muito, tem um conforto. Na verdade, existe uma compra, certo? Ainda até hoje. A igreja vendia antigamente certas coisas, né? Em troca de grana, e o leigo acreditava que isso funcionava, né? Mas você está falando, tem colega nosso que trabalhou 20, 30 anos direto com isso, aí aconteceu a prática, que acontecia a teoria, né? Ensinava, ouvia e tal. Aí câncer no pâncreas. O medo, com todo o preparo que ele tinha, talvez mais de 50 anos, certo? Trabalhando com o espiritismo, a apometria, um monte de coisa, há uns 30, 35. Substituto do Cleomar. Ficou com medo, a coisa é impressionante, a coisa, parecendo patológica, porque ele sabia, tinha certeza que aquele câncer era terminal, certo? Que era viver restritamente pouco tempo, 6 meses. Ele só melhorou, cara, na véspera da morte. Ainda bem, certo? Mas conseguiu. Mas eu ajudado para isso, né? O que eu estou tentando dizer é o seguinte, eu acho que a maioria tem informação, não é a vivência. Ele conseguiu no finalzinho de tudo. Está entendendo? Eu não sei. Espero que ele me ajude. Aqueles pontos que você colocou, ele chegou na aceitação. E isso é muito individual, né? A história do Chico no avião, Virou uma gritaria. Mas o Paulo, Aí o irmão. você está lembrando do Dr. Cleomar? Eu tive com ele uns 2, 3 dias antes do seu desencarne. Eu tive um pouquinho antes. Quando nós fomos fundando a Associação Médica Espírita, ele tinha colocado o nome dele. Aí eu fui visitá-lo. Em nome dele, em homenagem a ele, né? E ele que ainda estava em vida, né? Fui visitá-lo e a senhora já levava. Fui lá falar da nossa alegria, né?